lá, pontualmente, 12:30, começa agora o Meio-Dia Catarina e nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salias nesse momento, porque hoje pela manhã a movimentação era muito intensa, principalmente, viu, seu Mu e os nossos telespectadores, na ponte Pedro Ivo Campos, que dá acesso à ilha, né? Quem faz sentido continente ilha. Isso porque na passarela do Samba Negro Querido, daqui a pouco vai ter matéria mostrando o evento, o desfile de 7 de setembro, então as pessoas foram deslocadas para fazer um outro trajeto que não passar em frente à passarela do Samba Negro Querido. Mas, nesse momento, o trânsito é absolutamente normal, amor, sua vez. Dia de praia, coisa linda, é verdade, hein? Belíssimo dia para quem pode ir à praia. No caso, nós, réis mortais, estamos aqui trabalhando para trazer informação para você e, claro, sempre com muita satisfação. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e Instagram em @meio-dia-catarina. Também estamos na nossa fanpage no Facebook /Meio-Dia Catarina e através do nosso WhatsApp no telefone 48 99608 7554. Tem um presente muito bacana para você, viu? Para acessar lá a nossa fanpage. Presente muito bacana de uma festa espetacular que acontece todo ano aqui em Florianópolis. Mas o que é, Gustavo? Vai lá, acessa a nossa fanpage, não curtiu ainda? Aproveita e curta a nossa fanpage. E hoje nós temos uma entrevista aqui no estúdio que vai falar sobre um dos cânceres que mais mata aqui no Brasil. É muito importante a entrevista para tirar as suas dúvidas. Se você quiser interagir conosco via redes sociais, tirar suas dúvidas e tudo mais, é importante. Mas é sempre importante também acompanhar, porque o câncer, antes de mais nada, requer muita informação, principalmente no sentido de prevenção e também, obviamente, do diagnóstico precoce. Daqui a pouco, então, tem essa entrevista. Muito bem, olha só, e a onda de ataques que assusta moradores de Santa Catarina teve mais um capítulo no dia de hoje. Vamos atualizar as informações sobre esse tenso momento que vivem os catarinenses com a nossa colega Cibele Fávero. Cibele, a Polícia Civil deu a primeira grande resposta a esses ataques que vêm acontecendo e tudo mais, porém a própria polícia ainda não assume de fato o que teria ocasionado essa sequência de atos contra a segurança pública do Estado, né? Boa tarde. Exatamente, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina nesse feriado. Hoje, com certeza, foi um dia de uma resposta positiva para o catarinense que acompanha, né, que vive esses últimos dias de tensão por causa desses ataques que têm sido registrados frequentemente, principalmente durante as noites e madrugadas, em várias regiões do estado. A Polícia Civil está em operação desde as 6 da manhã, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão, todos relacionados a suspeitos de terem, né, cometido esses ataques e esses atentados. Como você disse, a polícia não fala sobre a autoria diretamente dos atentados, se limita a dizer que é de uma facção catarinense, porque antes havia suspeita de que pudesse ser uma facção lá de São Paulo. Então a Polícia Civil confirmou hoje que os atentados foram orquestrados todos por uma só facção, uma facção criminosa daqui de Santa Catarina, mas também não fala sobre a motivação. A gente vinha tratando esse assunto com a Secretaria de Segurança Pública, que até então falava que esses atentados tinham relação direta com o combate ao tráfico de drogas que vem sendo feito de maneira ostensiva pelas polícias aqui no estado. Mas hoje, em entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco pela manhã, e eu pude acompanhar, a nossa equipe foi até lá, eles disseram, os policiais, os delegados que se reuniram, todos disseram que preferem não se manifestar sobre as motivações. Tudo faz parte de uma investigação que ainda está em andamento, apesar de hoje terem sido cumpridos todos esses mandados. Até agora, a operação está em diligência ainda, vai ficar durante o dia todo, mas até agora 47 pessoas já foram presas, entre elas mulheres, que seriam mulheres desses líderes de facções. Os delegados responsáveis, o delegado Joca, que foi quem coordenou essa operação, falou sobre a atuação dessas mulheres hoje lá durante a entrevista e disse que o destaque da operação que está acontecendo é porque o foco é exatamente em 3 frentes, desarticular tanto os mentores, né, os líderes desses atentados, quanto os executores e também os comunicadores, porque aí sim consegue desarticular
toda essa onda de atentados que vem acontecendo. Vamos conferir então os detalhes na reportagem. Olha só. A operação começou às 6 da manhã e desde então cerca de 300 policiais estão nas ruas cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão relacionados aos atentados ocorridos desde o dia 28 de agosto no estado. Até o momento a gente já tem 47 pessoas presas, integrantes desse grupo criminoso que atua em Santa Catarina. Uma parcela já se encontrava dentro do sistema prisional e outra parcela se encontrava em rua articulando aí ações, todo esse esquema criminoso. A operação está sendo realizada na região sul do estado, Litoral Norte e Grande Florianópolis e já prendeu líderes de facção, comunicadores e executores dos atentados, inclusive mulheres. O principal objetivo é tentar desarticular essa rede criminosa. A gente conseguiu pontuar, identificar as principais lideranças. A gente hoje prendeu importantes lideranças que estavam em rua, lideranças femininas, inclusive. Foram pelo menos 53 ocorrências criminosas registradas, incluindo a morte de policiais em menos de 20 dias. As investigações seguem em andamento. Essa ação, no nosso entender, é a primeira resposta no sentido de estancar os atentados que vêm assolando o Estado. Está aí a posição da Polícia Civil, que está então em operação desde as 6 da manhã. As principais regiões onde ocorrem essas diligências são as que tiveram os atentados, O Sul, Litoral Norte e também aqui a Grande Florianópolis. Até o final do dia a gente deve ter mais novidades em relação às prisões. Gustavo. Ok, Sibeli, obrigado. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Mais informações então, logo mais das 10 para as 7 da noite no Band Cidade. E a Polícia Rodoviária Federal apreende camisas falsificadas de times de futebol. O material seria comercializado no oeste do estado. Durante a fiscalização, os policiais apreenderam 467 peças de camisas de times de futebol e kits de roupa fabricados sem autorização para a exploração da marca. Os motoristas também não tinham as notas de Campo Mourão, no Paraná, e seria distribuída no oeste catarinense. Os motoristas dos veículos envolvidos devem responder pelo comércio ilegal de produtos. As mercadorias e os 2 homens foram encaminhados para a Polícia Federal de Barracão. Muito bem, a Justiça condenou o ex-prefeito de Palhoça, Romério Hareixai, a 5 anos e 8 meses de prisão por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, ele usou uma lei municipal falsificada para alugar uma área pública em proveito próprio. Já a esposa dele, Disse Hareixai, e 2 empresários estrangeiros, que também são réus no processo, foram absolvidos. O ex-prefeito afirmou que vai recorrer da decisão. E a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher grávida. Ela estaria com aproximadamente 8 meses de gestação. O caso foi registrado em Chapecó. O corpo da mulher, que ainda não teve identificação, foi localizado pelo cão de um agricultor que estava passando pelo local. A Polícia Civil acredita que ela tenha entre 22 e 28 anos. A vítima estava no final da gestação e tinha um ferimento no pescoço. Agora, a polícia vai investigar o caso. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Olha só, os Estados Unidos se preparam para receber um dos furacões mais fortes de todos os tempos, se não o mais forte. Na categoria 5, há mais de 33 horas, Irma, como foi batizado, é o furacão nesta intensidade máxima de mais longa duração já registrado no mundo. E muitos catarinenses que moram na Flórida estão vivendo dias de apreensão, pois, segundo a meteorologia, o fenômeno deve chegar ao estado americano nesse fim de semana. Mais informações, direto da Flórida, com a Florianopolitana, que mora justamente numa das cidades onde vai passar o Irma, a Júlia Vandausen. Boa tarde, Júlia! Boa tarde, Gustavo. Eu estou aqui em Boca Raton, sul da Flórida, mais ou menos uns 40 minutos de Miami. A expectativa aqui é grande. A gente deve receber no domingo o furacão Irma com categoria 4. Ele está agora no Mar do Caribe em categoria 5. E aqui o pessoal já está se preparando. Como vocês podem ver, a gente tem fila em todos os lugares. Alguns lugares já não tem mais água. A grande maioria dos lugares já não tem mais água.
E a procura por plywood também é muito grande. Plywood é a madeira que as pessoas mais usam para tapar as janelas e para proteger a casa dos ventos. Além dos ventos, também tem ordens de evacuação por causa das inundações. Então as regiões mais próximas da praia já estão sendo evacuadas. O governo já emitiu alertas de evacuação obrigatória, né, por perigos de enchente. Aqui na região onde eu moro, não tem tanto o perigo de inundação, não é tão perto da praia, mas ainda assim temos o perigo dos ventos muito fortes, porque pela previsão que temos hoje, é que o olho do furacão passe por aqui domingo de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Assim que a gente tiver mais informação, a gente vai passando, mas por enquanto é isso, não temos água, não temos gasolina, o pessoal já está estocando tudo que tem. As filas são enormes, cerca de 5, 4 horas na fila, para tentar conseguir estocar mais água e comprar a madeira para fazer o emadeiramento das janelas e aberturas das casas. Bom, obrigado, Júlia, pelas informações. E o furacão Irma está no Caribe e já deixou 10 mortos até amanhã desta quinta-feira. E em Santo Martim foram 2 mortes, levando a 8 o número de vítimas depois da tormenta. Uma pessoa também morreu em Sambeth e outra em Barbuda. Irma bate o recorde do super tufão Aiwan, que gerou em 2013 nas Filipinas os mesmos ventos de 295 km por hora, porém foi por 24 horas. Aí a gente tem algumas imagens do furacão que está, como eu disse ainda há pouco, no Caribe e vai se aproximando cada vez mais da costa da Flórida. Ele imaginava-se inicialmente chegaria à Flórida no estágio 3, numa escala de 1 a 5, e pode chegar numa escala 5, porque ele está bem instável na questão de precisão, de intensidade que chega, né? Ele foi ganhando força ao chegar ao estado da Flórida e, claro, algumas cidades, inclusive, com obrigação de evacuação. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um grande beijo, né, e um abraço para a dona Mena e o seu Nilson, que são os pais da Julia Weinhauser, que conversou com a gente agora há pouquinho, né, certamente estão apreensivos, pois a filha está por lá, mas vamos ficar na torcida aí para que dos males o menor, e a Júlia evidentemente saia dessa numa boa. Essa é a nossa torcida e a gente vai ficar acompanhando, claro, com a ajuda da Julia Weinhauser, ela que é florianopolitana e mora na cidade de Boca Raton, na Flórida. A cidade fica aproximadamente a 40 minutos ali de Miami. Muito bem, veja a seguir, futebol. O que dizem os matemáticos sobre as chances dos nossos times nas séries A e B do Brasileirão, hein? Tem também detalhes do desfile de 7 de setembro aqui na capital. E ainda hoje, no nosso espaço para entrevista ao vivo, como se prevenir contra um dos tipos de câncer que mais mata brasileiros da região sul do país. Agora, 12h44, a gente volta já. Meio-dia 47, voltamos com Meio-dia Catarina. Vamos agora então de futebol e vamos dar uma olhadinha no que dizem os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, através do Departamento de Matemática, sobre as chances de rebaixamento, por exemplo, à Série B do Brasileirão. Aqui a gente separou os 10 times com maior chance de rebaixamento à Série B de 2017. Atlético Goianiense tem 81%, São Paulo em 50%, Chapecoense e Avaí estão no Z4 e com isso também aparece ali entre os 4 primeiros, um com quase 40%, o outro com 38,3%. Aí na sequência tem Vitória, Bahia, Coritiba, Ponte Preta, Vasco e Atlético Mineiro. Lembrando que essa questão de estudo de chances de rebaixamento do Departamento Matemático da Universidade Federal de Minas Gerais leva muito em conta o retrospecto dos times fora de casa, evidentemente, dentro de casa também, e mais do que isso, do momento que o time vive na competição. Aquele dado ali aponta exatamente para esse momento, né? Hoje o Avaí tem, considerando até o fim do campeonato, então quase 39% de chance de rebaixamento e a Chapecoense quase 40%. Assusta? Claro que sim, e esse vai ser o campeonato de ambos os times até o fim do Brasileirão em 2017. Vamos dar uma olhadinha agora para as chances de acesso à Série A do Brasileirão, ou seja, os nossos 2 representantes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Os 10 times com mais chances. O Internacional está na primeira posição, 87%, quase lá já. América Mineiro, Vila Nova e Ceará, os 4 primeiros. Depois vem o Paraná,
aí com uma diferença quase a metade, né? Ou se não a metade do Ceará, que é o quarto colocado nesse quesito. Vem o Juventude, Boa Esporte, CRB, Criciúma e Brasil de Pelotas. O Criciúma, então, com 11% hoje, está na 9ª posição com mais chances de chegar à Série A, segundo os matemáticos. E o Figueirense é apenas o 17º. Né? A gente inclui o Figueirense ali porque nos interessa. Apenas 0,46% de chances de chegar à Série A. É evidente que o Figueirense tem que ter em mente o seguinte: não ser rebaixado da Série B, outra coisa que a gente fala aqui constantemente. O Criciúma, sim, esse tem grandes chances, se fizer o dever de casa e comprovar esse crescimento que teve, principalmente no turno com a chegada de Luiz Carlos Vinck, também conseguir chegar ao G4 da Série B do Brasileirão. Vamos dar uma olhada agora na chance de rebaixamento à Série C, né? Os 10 times com mais chances, olha aí, o ABC já está quase lá, 93%, o Náutico, 87%, aí depois vem o Santinho, o Santa Cruz com 62% e o Figueirense com 47%. O Goiás perdeu ontem, o Náutico que está ali ganhou ontem, o Goiás perdeu para o Paraná pelo placar de 1-0. Na sequência vem o Luverdense, Paysandu, Londrina, Brasil de Pelotas e Guarani. Situação do Figueirense, quase 50% de chances de rebaixamento. Isso muda muito jogo a jogo, mas é bom os times terem na cabeça, claro, esse número para ficar, tá no caminho, não tá no caminho. Isso é importante. Vamos lá, espaço para quem interage conosco via as redes sociais, aqui abrindo o nosso WhatsApp, para quem está falando. O Felipe do bairro Zenaide de São José, boa tarde, estamos aqui almoçando no aniversário da minha namorada, a Bruna, que legal, hein? Aproveitando o feriado e vendo Meio-Dia Catarina, eles dizendo aqui que gostam muito da gente. Nós que gostamos de você, seu Felipe, e parabéns então para a dona Bruna, que está de aniversário. O Alessandro de Iguaçu, boa tarde, Gustavo, está vindo mais jogador para o Figueira, todo mundo quer saber disso, mas o último jogador, segundo tem sido dito que veio, é o sul-americano Thais Sandals. E amanhã, claro, todos os detalhes se acompanham aqui, dos preparativos dos catarinenses que disputam a Série A, B, C do Brasileirão, também a segunda divisão do campeonato estadual. E o tempo colaborou, e milhares de pessoas aproveitaram a manhã de sol para acompanhar o tradicional desfile de 7 de setembro aqui na capital. Veja como foi. Crianças, jovens, adultos, todos logo cedo já estavam alinhados, participando da comemoração do Dia da Independência do Brasil. Cerca de 1.500 alunos de escolas estaduais participam do tradicional desfile neste dia 7 de setembro, aqui na Passarela Nego Querido, na capital. Centenas de pessoas vieram conferir de perto. Muito lindo, com uma neta maçona aqui também. Acompanhado da avó, o pequeno Carlos Guilherme, atento, conta o que mais gostou de ver. O bombeiro, o cavalo e o avião. O governador Raimundo Colombo participou da cerimônia e falou sobre a importância da data. O 7 de setembro é um momento de fortalecer os nossos princípios, os nossos valores, ter humildade de mudar o que precisa mudar, de corrigir o que precisa ser corrigido, mas de continuar lutando para que o nosso país seja cada vez melhor. O tempo colaborou, muita gente aproveitou, levou a família até lá para ver o desfile de 7 de setembro. Bacana. A Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina divulgou um documento ressaltando a posição de destaque do Estado no cenário econômico nacional. Os números são bastante expressivos. A tão esperada recuperação econômica no Brasil ainda não se concretizou, embora alguns sinais positivos estejam sendo registrados. A queda na inflação e nos índices de desemprego, o incremento na atividade industrial e no agronegócio são alguns deles. E nestes setores, Santa Catarina se destaca com números acima da média nacional. No índice de atividade econômica, uma prévia do PIB medido no primeiro semestre em comparação ao ano passado, Santa Catarina registrou o segundo maior crescimento entre os estados brasileiros, 3,16%. O índice está na Carta de Conjuntura da FACISC, Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, que traz outros indicadores positivos do Estado. Primeiro semestre deste ano, 2017, comparado com o mesmo período de 2016, o comércio foi o estado que mais cresceu, foram 13%, é um número expressivo.
também no turismo, em mais de 7%. São números que nós podemos destacar que alguns setores da economia do nosso estado são melhores que o restante do país. Em meio aos números positivos da economia catarinense, o segmento de eletromóveis, por exemplo, é um dos que mais se destacam. Esta empresa, que tem fábrica na cidade de Curitibanos, na Serra Catarinense, pelo 3º ano consecutivo, está entre as maiores varejistas do país e é citada como uma das 300 marcas mais importantes do Brasil, de acordo com o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Com 186 lojas no estado, a rede registrou no ano passado um faturamento de 540 milhões de reais, mesmo em meio ao clima turbulento da economia nacional. Neste primeiro semestre do ano, o crescimento na receita é de 12%. Segundo o fundador e CEO da empresa, Nilson Berlanda, um dos segredos é a constante adequação ao mercado e ao momento econômico. A empresa que não se adapta à nova realidade, ela não se mantém. E a Berlanda fez o dever de casa. Ela reestruturou a empresa, nós enxugamos a empresa, fizemos certas mudanças, muitas ações de economia dentro da empresa e hoje continua vendendo, comprando, fazendo bons negócios, abrindo lojas, adaptando, melhorando lojas e fazendo com que a nossa empresa ela apareça entre as melhores empresas do Brasil. O empresário também aponta um outro fator importante para o crescimento: conhecer o cliente e estar sempre próximo dele. Conhecemos o cliente. O nosso gerente nas cidades menores chama lá o seu Antônio pelo nome, a Dona Maria pelo nome, e assim nós cativamos todo o nosso cliente em todas as cidades onde a gente atua. Muito bem, veja depois do intervalo. Dados apontam que no Brasil o câncer de intestino é o 3º mais incidente entre os homens e o 2º entre as mulheres. Outro detalhe, hein? As regiões sul e sudeste concentram quase 50% de todos os casos de câncer de intestinos registrados aqui no Brasil. Quer saber como se prevenir? Temos uma especialista no assunto, ao vivo, daqui a pouquinho, aqui no nosso estúdio. Agora 12h55 e a gente volta já. Meio-dia 57. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é considerado um problema de saúde pública no mundo. Mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano devido a este mal em todo o globo. Somente em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registrou mais de 500 mil novos casos da doença. Entre eles está o câncer de intestino, um vilão para o país. Dados apontam que no Brasil o câncer de intestino é o 3º maior incidente entre os homens e o 2º entre as mulheres, além de ser o 5º tipo de câncer que mais mata no país. Outro detalhe, hein? As regiões sul e sudeste concentram quase 50% de todos os casos de câncer de intestinos registrados aqui no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a integrante da Sociedade Catarinense de Proctologia, a doutora Elisa Trepton Marques. Doutora Elisa, a gente vai tocar nesse tema justamente agora porque estamos entrando no mês Setembro Verde, um mês onde quer despertar nas pessoas a questão de conscientização, prevenção e principalmente, eu acredito, que é a maior luta de todos os médicos, na questão do diagnóstico precoce, né, no caso do câncer especificamente. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite para participar desse debate, dessa nossa campanha Setembro Verde, falando também, é o primeiro estado do Brasil, Santa Catarina, a ter esse movimento em várias cidades do estado. Certo. Nós temos esse ano com 13 cidades do estado participando desse movimento Setembro Verde, que é a prevenção do câncer de intestino. Certo. Sobre o câncer de intestino em si, como é que a gente faz a questão? A gente está tendo algumas imagens sobre a campanha que está acontecendo em todo o estado, mas sobre o câncer de intestino em si, a gente observa que são números ali bastante alarmantes na questão para homens e mulheres. Qual é o principal fator para se prevenir da doença e principalmente a questão de diagnóstico? A prevenção da doença seria com alimentação mais saudável, com alimentação rica em fibras. Alimentos como saladas, frutas, verduras. Também se sugere evitar o cigarro, evitar o álcool, bebida de álcool. E ter uma alimentação essa aqui, mais evitando principalmente os alimentos embutidos. Isso é o salame, salsicha, presunto, bacon. Tem os dados da Organização Mundial de Saúde que considera esse tipo de alimento, que são esses embutidos, são alimentos carcinogênicos. Então, não que eventualmente não se possa ingeri-los, mas se deve
em geral, no dia a dia, devem ser evitados, que eles estão relacionados tanto a câncer de intestino como de estômago. Hoje, as pessoas têm muito acesso, evidentemente, à internet e buscam fazer o próprio diagnóstico, um autodiagnóstico, através do Google. Né? Vai ali, busca e já acha que tem tal doença. O que a senhora acha a respeito disso, desse tipo de educação, e se as pessoas, ao fazer isso, estão certas ou erradas? A internet, Google, ela auxilia muito as pessoas no sentido de entenderem a sua doença. Só que a pessoa, sempre quando tem um sintoma, por exemplo, um sangramento, ela deve sempre procurar um médico, porque um sangramento não é o momento da evacuação. Tanto pode ser um simples, como uma doença comum, como umas hemorroidas, como pode ser um câncer de intestino. Então, muitas vezes o diagnóstico fica tardio, a pessoa perde o momento de ser tratado, ser operado, ser curado, achando que o seu sangramento é só um problema simples como uma hemorroida. Nesse caso, obviamente, a senhora recomenda em qualquer suspeita da doença procurar um médico, né? Certamente. Sim, na suspeita a pessoa tem um sangramento na hora da evacuação, cansaço, anemia, fraqueza, ou o seu intestino alterou. O seu intestino funcionava todos os dias e começou a demorar 3, 4 dias. Ou o contrário. A pessoa começou com diarreia, com muco nas fezes. Então, sempre é aconselhado consultar. Certo. Doutora, para falar especificamente da questão das mulheres, que a gente observa que elas enfrentam justamente um fato, quando vai ao banheiro, é numa periodicidade menor. Né? Muitas mulheres enfrentam a prisão de ventre. Nesse caso, é importante a ingestão de fibras para prevenir o câncer de intestino? Sim, as fibras são bastante importantes para a prevenção do câncer de intestino, assim como é recomendado também aumentar a quantidade de líquidos. Certo. Então é sugerido que, porque as fibras elas aumentam o tamanho das fezes. Certo. Então a pessoa que ingere mais fibras, ela tem que ingerir mais água também. Então se sugere 8, 10 copos de líquidos ao dia. E também as mulheres que têm um problema muito sério, isso vai para elas, as mulheres não trancarem o seu momento de evacuar. É uma coisa simples, assim, que eu estou falando, certo. Mas assim, a gente ouve muito no consultório que as mulheres escolhem um banheiro, outro, então trancam aquele momento de evacuação. E vão levar 2, 3 dias para tentar no banheiro novamente, e as fezes saem um pouco ressecadas, machucam, e elas têm mais chance de desenvolver outras doenças, além de hemorroidas, fissuras e doenças da região anal. Doutora, para a gente encerrar falando ainda sobre o Setembro Verde, a gente tem aqui ao fundo o cartaz do Intestino Gigante. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso, que acontece dia 15, 16 e 17 no Continente Park Shopping, aqui em São José, na Grande Florianópolis. O intestino gigante é uma estrutura inflável que vem especialmente de São Paulo para essa nossa campanha do Setembro Verde. É uma estrutura de 13 metros de comprimento, onde tem mostrando assim ao público várias doenças mais comuns, como câncer, pólipos, divertículos. Tem vídeos no interior e vão estar presentes tanto os alunos da Unisul como da HU, e médicos proctologistas, gastroenterologistas, oncologistas, vão estar presentes durante esses dias, das 10 da manhã às 10 da noite, no shopping, para tirar dúvidas da população. Então, convido todos, é uma oportunidade importante, assim, de educativa, de conhecimento das doenças do intestino. Doutora, eu agradeço demais a sua presença aqui conosco, por ter tirado as dúvidas e também parabenizá-la pelo Setembro Verde, uma iniciativa pioneira aqui no Brasil, que parte de Santa Catarina. Tá bom, muito obrigada o convite. Boa tarde. Boa tarde. O Meio-Dia Catarina dessa quinta-feira, feriado 7 de setembro, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã ao meio-dia e meio. Então, até lá!